Pergunte ao doutor. Oferecimento: Hospital São José. Tecnologia e humanização para uma vida melhor. Miocore Cardiologia. Seu coração é a nossa prioridade. Unicred. Um time que coopera com você. Urque Diagnósticos. Sua saúde, nossa melhor imagem. E NutriBlue. O melhor custo-benefício para se ter saúde e qualidade de vida. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Pergunte ao Doutor através do nosso site pergunteaodoutor.com.br e o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor. Quase 20% dos brasileiros convivem com dores na coluna, segundo Pesquisa Nacional de Saúde. Se considerarmos os dados mundiais, segundo a OMS, 80% das pessoas terão dores nas costas ao longo da vida. A coluna é responsável pela sustentação e locomoção do corpo. A estrutura é rígida, porém flexível, para assim conferir sustentação e permitir a movimentação ao mesmo tempo. Diversos problemas podem interferir na saúde da coluna, causando dores, dificuldades de locomoção ou impactando diretamente na vida e rotina do paciente. Entre esses possíveis problemas está a escoliose, uma deformidade lateral em curvas da coluna vertebral que atinge 3% da população mundial, representando mais de 7 milhões de diagnósticos. Muito bem, o assunto no programa Pergunte ao Doutor de hoje, nós vamos falar de escoliose associado ao RPG. E para falar sobre este assunto, a minha convidada de hoje é a fisioterapeuta Mariana Pagani Vieira. Mari, seja muito bem-vinda ao Pergunte ao Doutor. Muito obrigada, Aguinaldo. Bom, a Mari que chegou agora recentemente de São Paulo tratando especificamente desse problema, né? Fala pra gente, conta pra gente, Mari. Sim, agora nessa última semana de setembro, né, eu estive presente lá com o professor Felipe Suchá, criador do método de reeducação postural global, e ele apresentou várias novidades a respeito desse tratamento, mudanças na abordagem para melhorar as rotações e a deformação lateral que apresenta a escoliose. Então, bastante coisa diferente para os nossos pacientes. Olha só. Mari, então eu começo te perguntando, o que é a escoliose? Então, a escoliose, ela acaba sendo um desvio lateral da coluna vertebral em rotação também. Então, a gente tem uma fixação patológica de um movimento fisiológico que a nossa coluna apresenta. Então, o paciente com escoliose, ela vai ter um desvio lateral da coluna e rotação das vértebras para o lado de dentro da curva. E quais são os tipos de escoliose, Mari? A gente pode ter escoliose cervical, dorsal, lombar. Elas podem apresentar juntas de formas diversas, né? E elas podem surgir por diferentes motivos. A gente pode ter uma escoliose associada a um membro inferior mais curto, né, com inclinamento da pelve. A gente pode ter uma escoliose apresentando uma deformidade congênita de algum processo, algum osso da coluna vertebral. Então, o paciente já nasce com essa malformação. A gente pode ter escolioses associadas à disfunção da coluna cervical, um posicionamento de primeira, segunda ou até terceira vértebra, e aí o corpo vai se adaptando e levando a essa deformidade total da coluna. Mari, dependendo da gravidade do problema e do diagnóstico tardio, a escoliose pode afetar outras estruturas do corpo e até incapacitar o indivíduo? Em casos muito graves, isso pode acontecer sim. Em curvas torácicas, por exemplo, na região, né, pulmão e coração, pode estar atrapalhando a parte respiratória e até a função cardíaca, mas isso em casos muito graves e quando a gente tem associação com deformidades que o paciente nasceu, né? Então, isso acaba sendo raro hoje em dia porque a gente tem bastante acesso a tratamentos, a exames, então o diagnóstico acaba acontecendo antes de a gente ter esse agravamento. Graças a Deus por isso, né? Sim. Mari, quais são as opções de tratamentos disponíveis para a escoliose? A escoliose pode ser tratada por meio de reeducação postural global? Por se tratar de uma patologia de fixação de movimento fisiológico que a gente tem, a RPG é um dos métodos mais indicados para a gente melhorar essa função muscular. Porque a nossa coluna ela é capaz de se flexionar lateralmente, ela é capaz de rodar. Então, se a gente tem uma fixação muscular, o músculo está funcionando para que aquela curva se mantenha. Então, a RPG ela vai conseguir
trabalhar especificamente sobre essas estruturas que estão em disfunção, fazendo essas adaptações de curva, reeducando a função, a gente consegue trazer o paciente para normalidade. Então, a RPG é um dos métodos mais indicados. Dependendo do nível da escoliose, dos graus que o paciente apresenta, a gente pode associar com um médico ortopedista ou um cirurgião a utilização de colete. Então, a gente trabalha em parceria. E aí, o colete ele vai me ajudar a manter a estrutura de curva do paciente que eu consegui ganhar em consultório, o colete mantém durante a semana. Bom, agora a gente vai entrar um pouquinho no mérito do RPG, né, já que é a tua especialidade. O que é e como surgiu? A RPG é um método de reorganização de função muscular. A gente vai trazer o paciente para a sua melhor forma e função. Então, a gente vai usar a capacidade física do paciente e trazer ele para os pontos mais econômicos de função, vamos dizer assim. Então, a gente vai ensinar o músculo a funcionar da melhor forma. Se o paciente nunca aprendeu a usar daquela forma, então já nasceu com uma deformidade, a gente vai ensinar. Se o paciente adotou alguma postura por algum diverso motivo da vida, um acidente, alguma crise aguda de dor, ele acabou adotando uma postura específica, a gente ele vai trazer para a normalidade de novo. Então a gente vai acionar aquela memória anterior desse evento específico e o paciente vai voltar para a normalidade. Olha, tá certo, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. A minha convidada de hoje é a fisioterapeuta Mariana Pagani Vieira. Nós estamos falando de escoliose associado ao tratamento de RPG, Reeducação Postural Global. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso site pergunteaudoutor.com.br e o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor. Rápido intervalo comercial e a gente volta a falar mais sobre escoliose e também sobre o método RPG de tratamento. Escolha a segurança, escolha a tranquilidade, escolha a confiança. Para cuidar da sua saúde e da saúde de quem você ama, você pode confiar no Laboratório Búrigo. Fazemos os mais diversos tipos de exames, com a mais moderna tecnologia e os mais respeitados profissionais. Com excelência e qualidade há 35 anos, somos o laboratório que os médicos mais recomendam e confiam. Laboratório Búrigo. Pode confiar. Somos instituição para você ter toda a confiança. Somos financeira, porque dinheiro não é tudo, mas ajuda a realizar os seus sonhos. Somos cooperativa, pois assim construímos nosso mundo. Somos premium, afinal, você merece exclusividade. Para nós, não existem perdedores, todos ganham juntos. É por isso que somos assim. Unicred, um time que coopera com você. Dizem que cuidar das pessoas é uma arte, não uma ciência. Bem, talvez seja um pouquinho dos dois. Porque para superar 80 anos cuidando de pessoas, é preciso amor e dedicação que vão muito além da boa vontade ou do preparo. Onde a arte de cuidar se mistura com a ciência de fazer bem feito. Talvez o segredo não seja o que fazemos ou como fazemos, mas por que fazemos. Até onde iremos para garantir que as pessoas sejam bem cuidadas? E a resposta para essa pergunta é até onde for necessário. Porque cuidar é a ciência de fazer o possível e a arte de não desistir frente ao impossível. Bem-vindo ao Hospital São José. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor. A minha convidada de hoje é a fisioterapeuta Mariana Pagani Vieira. Nós estamos aqui no Espaço Elevare, estamos falando sobre escoliose especificamente, estamos falando também do método RPG
para o tratamento de escoliose? Já que a Mari chegou recentemente agora de São Paulo, trazendo muitas novidades no que diz respeito ao tratamento de escoliose. Mari, eu te pergunto o seguinte, como é que o paciente tem o diagnóstico de escoliose? Normalmente os pacientes aparecem aqui quando os pais descobrem que uma cintura está menor que a outra, que um ombro está mais elevado que o outro e acabam buscando um exame radiológico junto com um ortopedista ou com um pediatra. Tendo esse diagnóstico de escoliose, dependendo do nível, eles acabam chegando até mim para buscar o tratamento, né? É raro o paciente chegar aqui relatando dor, porque a escoliose normalmente ela não causa dor, ela só vai apresentar dor quando a gente está num estágio mais avançado, com graus maiores de curva, de inclinação e de rotação das vértebras, e nos casos de escolioses degenerativas. Isso vai acontecer normalmente no adulto, então mulheres na menopausa que acabam ficando mais suscetíveis a isso. Os adolescentes acabam aparecendo aqui porque os pais identificam uma assimetria no corpo mesmo. Mari, quem é que está mais predisposto a ter escoliose, homens ou mulheres? Mulheres. Normalmente a escoliose está mais presente em mulheres e tem um fator familiar presente. Normalmente a mãe tem, os filhos também vão ter, né? Normalmente as meninas. Isso também está associado a uma alteração, às vezes, de função de ligamento. Então os ligamentos não mantêm a coluna vertebral tão estruturada, então facilita esses desvios e rotações. Mariana, e qual é o momento que a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado com relação à escoliose? Isso é uma informação muito importante que a gente precisa ter bastante atenção. Por se tratar de uma patologia de fixação muscular, a criança ou adolescente que está apresentando já algumas assimetrias, ela vai estar mais suscetível ao aumento desses graus durante a puberdade, no famoso estirão do crescimento. Então a gente precisa estar bem atento. Quando a criança já estiver crescendo 2 centímetros por mês, esse é o fator alerta, que a gente precisa correr para conter a evolução dessa curva. Esse é o nosso principal objetivo na puberdade, tanto nos meninos quanto nas meninas. Então a gente precisa conter a evolução da curva por questão funcional mesmo, né? E aí depois que o crescimento se cessar, a gente também vai conseguir diminuir os graus, mas o objetivo principal durante esse estirão de crescimento é conter a evolução. Então, trabalhar a musculatura para que ela pare de fazer com que haja esses desvios laterais. Por exemplo, aqui na radiografia que eu tenho de exemplo para nós, a gente tem um começo de escoliose. Então a gente vê aqui nessa sombra que é o processo espinhoso da vértebra. Ele já está fora do alinhamento. Então aqui é um início de escoliose. Então esse é o momento ideal para a gente começar o tratamento, para que essa curva não venha a inclinar para cá, então o deslocamento lateral da coluna lombar aqui nessa região, e isso vai acarretar outras deformidades. Então este é o momento ideal para se iniciar o tratamento para a escoliose, para conter. E também antes, no caso das meninas, antes da menstruação, né, da menarca. Então, esse é o ponto inicial. Bem, Mari, nós temos aqui um exemplo de uma escoliose começando, né? Mas eu gostaria que você mostrasse para o meu telespectador de uma escoliose já instalada. Claro, Aguinaldo, vamos trocar aqui a imagem. E aqui a gente consegue observar, então, uma escoliose já estruturada, numa adolescente que já cessou o crescimento, os processos espinhosos da vértebra aqui nessa sombra rodados para o lado da concavidade, que é o lado de dentro da curva escoliótica. Então isso nos diz que é uma escoliose já estruturada. Ao contrário da curva torácica, que a gente consegue ver que os processos espinhosos eles estão poucos rodados em comparação com a curva lombar. Então isso me diz que a curva lombar ela é mais importante que a curva torácica. Nessa paciente, a gente consegue observar também o envolvimento da coluna cervical com a inclinação da cabeça. Então, a gente consegue ver que a escoliose foi um processo adaptativo de toda a estrutura da paciente, né? E aí, a gente também consegue observar aqui que não tem grande desalinhamento do acetábulo, que é essa região aqui da pelve, do encaixe do quadril.
E isso também me diz que não tem diferença de membro inferior. Então, a causa dessa escoliose, ela não é de discrepância de membro. Então, é outra causa. Então, a gente costuma acreditar que é por conta de uma perna mais curta que a coluna roda e inclina. Mas não é verdade. Isso acontece também, mas existem outras causas. Mas é uma escoliose bem acentuada ou não? Sim, é uma escoliose bem acentuada. Olha, tá certo, a gente vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o Pergunte ao Doutor. A minha convidada de hoje é a fisioterapeuta Mariana Pagani Vieira. Nós estamos falando de escoliose, nós estamos falando também do método RPG no tratamento da escoliose. Perdeu parte dessa entrevista? Acesse o nosso site pergunteaodoutor.com.br e o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor. Rápido intervalo comercial e a gente já volta. Olá, estamos de volta com mais um quadro informativo do Hospital São José. No assunto de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a nova reestruturação do serviço de neurologia da entidade. E quem conversa conosco hoje é a médica neurologista, doutora Gisele, que vai nos explicar sobre este novo funcionamento. Doutora Gisele, muito obrigada pela participação no quadro. Conta um pouco pra gente, para que as pessoas possam entender como funciona, né? O que vai acontecer agora com essa nova reestruturação no serviço de neurologia do Hospital São José para dar atendimento aos pacientes com AVC. Essa nova forma de atendimento aos pacientes com AVC, a gente está priorizando o tratamento rápido no AVC, porque a gente sabe que tempo é cérebro, então é muito importante que esses pacientes tenham uma prioridade. Então o paciente chega ao hospital, desde o recepcionista, o controlador de acesso, todos eles, toda a equipe do atendimento do pronto-socorro e pronto-atendimento está treinada, receberam treinamento para saber identificar os sintomas do AVC, e esse paciente é imediatamente levado para a triagem, confirmado os sintomas de AVC, ele vai direto para a sala de emergência, onde o médico já está de prontidão para receber e atender essa pessoa que tem os sintomas de AVC. Ele é feito ao mesmo tempo, uma equipe já trabalha em cima desse paciente para fazer coleta de exames, coletar os dados, saber os medicamentos que ele usa, e esse paciente tem prioridade na realização dos exames de laboratório, na realização da tomografia. É chamado neurologista, nesse meio tempo o neurologista também é acionado, o neurologista vem ao hospital. E se esse paciente for um candidato para receber um tratamento específico para o AVC, tiver todas as condições para isso, é feito um medicamento na tentativa de medicamento endovenoso, na tentativa de reverter o quadro do AVC. E ele, estando apto a receber essa medicação, ele recebe a medicação e é direcionado para a UTI, claro, e avaliado pelo intensivista, neurologista, para minimizar os sintomas do AVC e melhorar a qualidade de vida e devolver esse paciente para a sociedade com o menor sintoma possível do AVC. O tempo conta bastante no atendimento, doutora? É tudo, o tempo é tudo. Por isso, essa é a prioridade de atendimento. E hoje, todas as pessoas que vão estar em contato com esse paciente foram treinadas para dar um atendimento mais rápido possível? Todos foram treinados e terá treinamento contínuo para manter a qualidade e melhorar cada vez mais. Tá certo, eu acho que esse é um assunto muito importante, muito especial, e a gente conversa então numa próxima oportunidade, doutora. Obrigada. O informativo do Hospital São José de hoje fica por aqui, mas eu te encontro no próximo quadro, no Pergunte ao Doutor. Até lá! Você pode até pensar que o nosso foco é o atendimento, ou até mesmo pensar que o nosso foco é o corpo clínico, ou quem sabe,
que o nosso foco seja a tecnologia. Mas o nosso foco de verdade são as pessoas. Urk Diagnósticos, há mais de 30 anos, crescendo com saúde. Finalmente voltamos para casa. Com os serviços centralizados, você economiza e ainda é atendido com mais agilidade. Estamos pavimentando uma rua a cada 2 dias. O Hospital Materno Infantil já está a 1000 desde a inauguração da nova ala. A UPA 24 horas na Próspera também. Os alunos ganharam kits com uniformes novinhos e mais conforto, com salas de aula climatizadas. Esperar ônibus em Criciúma agora é muito mais confortável. Com o nosso aplicativo Move It, dá para acompanhar todo o trajeto do ônibus e pesquisar linhas e horários. Organizando a casa, pagando as dívidas e recuperando o crédito, a nossa cidade supera as dificuldades e volta a crescer. Você pode ver tudo o que viu aqui ao andar pela cidade, mas pode ver ainda mais com o novo Portal da Transparência. Nele você consegue acompanhar tudo o que está sendo feito na cidade e como o seu dinheiro está sendo investido. Criciúma está avançando, com responsabilidade, transparência e eficiência. Muito bem, já estamos de volta com o Pergunte ao Doutor. A minha convidada de hoje é a fisioterapeuta Mariana Pagani Vieira. Nós estamos aqui no Espaço Elevare falando especificamente sobre escoliose e também sobre o método RPG no tratamento da escoliose. Maria, a gente sabe que o diagnóstico precoce ele é muito importante. Para os pais, para os leigos que estão nos assistindo, como é que o pai faz esse tipo de observação em seus filhos que têm algum tipo de alteração? Isso é importantíssimo. Então é importante que o pai, ou a mãe, ou o padrinho, enfim, o responsável por essa criança, observe a criança de costas com menos roupa possível, né? Que aí a gente vai conseguir observar a falta desse alinhamento da coluna. Então a gente vai observar já que tem alteração para as laterais. Normalmente a cintura vai estar diferente quando a gente tem apresentação de curva lombar. Quando tem curva na região torácica, vai ter uma assimetria da altura dos ombros e até uma inclinação e rotação da posição da cabeça. Vai haver uma orelha mais que a outra. Normalmente isso vai acontecer. De lado é difícil a gente ver a escoliose, porque a gente tem a presença normalmente das curvas fisiológicas da coluna, que é a lordose, a cifose torácica e a lordose cervical. No caso da escoliose, a gente pode acontecer uma retificação das curvas, por ser uma patologia essencial dos músculos posteriores, então eles vão deixar a coluna mais reta. Então pode parecer para o pai que o paciente está elegante, como diz o Felipe Suchá, mas não, porque o corpo está escondendo a curva escoliótica numa retificação. Então é importante a gente observar o paciente de costas. Mariana, me diz uma coisa, como é feito o tratamento? Quantas sessões são necessárias ao todo? A gente vai avaliar o risco escoliótico do paciente. Quando a gente tem esse risco escoliótico acentuado, então o paciente vai estar na fase do estirão de crescimento, ele vai estar usando um colete para ajudar a impedir essa evolução. Nesse caso, a gente pode chegar até 2 sessões por semana, sessões de 1 hora. Quando o paciente já está fora desse risco escoliótico, ele já diminuiu a velocidade de crescimento, a gente pode reduzir para 1 vez por semana. E o tempo desse tratamento, ele vai ser muito dependente da capacidade, da fisiologia individual do paciente. Então, até a gente conseguir estabilizar essa curva, ela pode demandar muito tempo. Como fechar o crescimento. Eu posso começar a tratar um paciente com curva escoliótica com 10, 11 anos e terminar o tratamento dele ou o cuidado dele com 60, porque é uma patologia de caráter evolutivo. Mesmo que o crescimento seja cessado, a gente precisa manter, porque qualquer evento que acontecer nesse corpo, por exemplo, uma cólica renal, pode agravar a curva escoliótica, porque um evento como uma cólica renal é uma estrutura
que vai bagunçar toda a função muscular do paciente. Então, se é um paciente que teve esse tipo de evento, ou uma gestação, ou um parto, enfim, um acidente de carro, qualquer evento pode vir a agravar e adicionar curvas a essa escoliose que está estabilizada. Então, é uma alteração de coluna que a gente precisa ter o cuidado para o resto da vida. Não precisa estar aqui o tempo todo no consultório, mas a gente precisa de uma manutenção. E esses efeitos, eles são duradouros? Com certeza, a partir do momento que a gente consegue ativar o centro de memória do paciente, fazer essa construção de nova função muscular, a gente consegue fazer com que essa nova função se estruture e se mantenha. Como eu falei na resposta anterior, só vai haver perda do tratamento se ocorrer algum evento que vá fazer essa mudança, né? Um evento específico. Mas normalmente o efeito ele sim é duradouro, mas também a gente tem que levar em consideração coisas específicas de cada paciente. Por exemplo, pacientes que são um pouco mais molinhos, vamos dizer assim, que tem uma mobilidade maior, que tem uma função muscular mais baixa que outra, e isso faz com que o tratamento não se mantenha tanto, porque a função muscular é mais baixa. A gente tem essa diferença entre pessoas, então se a gente tem essa função mais baixa, naturalmente o músculo não vai conseguir manter tanto assim a estrutura articular. Então a gente também tem que levar em consideração isso. Mariana, a RPG é indicada para todos? Quem pode submeter-se ao tratamento? Existe alguma contraindicação? De via de regra, a única contraindicação é paciente com febre, ou com infecção, ou até câncer, né? Que a gente evita fazer esse tratamento por conta de aumento de circulação sanguínea, todo o potencial, como qualquer outra técnica de terapia manual, né? Normalmente todo mundo está apto a fazer a RPG e está disponível, né? Porque é um tratamento ativo. O paciente não pode chegar aqui no consultório acreditando que ele vai ficar parado. Ele vai me ajudar. Ele tem que trabalhar comigo para que o tratamento evolua. Então é um tratamento ativo. Então a gente precisa dessa parceria para ter resultado. Bem, Mari, então para finalizar nossa entrevista, nós estamos falando aqui de um tratamento conservador, mas quando é que o paciente tem indicação cirúrgica? Eu costumo abordar os meus pacientes a respeito da cirurgia quando o grau é maior que 60 graus de inclinação com rotação importante da coluna vertebral, e quando a gente não consegue mais trabalhar a evolução desse paciente. Normalmente chegam pacientes com 30 graus com indicação cirúrgica. A cirurgia ela é um tratamento invasivo, mas que a gente tem que considerar função do paciente, mobilidade, outros acometimentos como função respiratória, que é importante que isso se mantenha. Então, quando graus torácicos são muito avançados, para evitar esse sofrimento respiratório talvez seja indicado, mas isso são graus extremos, isso acontece raramente. Então a cirurgia realmente é algo que tem que ser bem pensado, conversado com a família, com os pais, com o adolescente, adulto, criança, enfim, e com o médico. Eu acho que é algo realmente extremo e que a gente precisa evitar o máximo possível, e com a RPG a gente consegue evitar ou prolongar, e mesmo nos casos muito graves a gente consegue reduzir um pouco, melhorar a curva para fazer com que esse processo cirúrgico e essa recuperação pós-operatória seja menos agressiva ao paciente. Olha, tá certo, no programa Pergunte ao Doutor de hoje eu tive o prazer de conversar novamente com a fisioterapeuta Mariana Pagani Vieira. Mari, muitíssimo obrigado por ter aceito mais uma vez o nosso convite. Eu que agradeço, Aguinaldo, é sempre um prazer. Parabéns e sucesso. Obrigada. E o programa Pergunte ao Doutor vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa e outras entrevistas, acesse o nosso site pergunteaodoutor.com.br e o nosso canal no YouTube Pergunte ao Doutor. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem com mais um Pergunte ao Doutor, o canal direto para a sua saúde. Até lá! Pergunte ao Doutor. Oferecimento: Hospital São José. Tecnologia e humanização para uma vida melhor. Miocore Cardiologia. Seu coração é a nossa prioridade. Unicred. Um time que coopera com você. Urque Diagnósticos. Sua saúde, nossa melhor imagem. E NutriBlue. O melhor custo-benefício para se ter saúde e qualidade de vida.